Bom dia, graça e a paz de Deus para o teu coração. Hoje, 20 de maio, 140 dias. Eu, pastor Antônio Filho, e o projeto Leia a Bíblia em um ano, estamos aqui desde 1º de janeiro até o dia de hoje. Vamos estar com você até dia 31 de dezembro, se Deus assim permitir. Pegue caneta e papel nas mãos e vamos às anotações da leitura bíblica do dia de hoje. Anote aí, Atos capítulo 26, do versículo 19 ao versículo 32. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 2, versículo 11, e o Salmo de número 49. Vamos fazer a oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós queremos agora que o Teu Espírito Santo venha e nos ajude na leitura da Tua Palavra, para que possamos entender, compreender e assimilar aquilo que estaremos lendo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Vamos lá, a leitura da Palavra de Deus, Atos capítulo 26, versículo 19. Pelo que, ó Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém, e por toda a região da Judéia. Então aos gentios, que se arrependesse e se convertesse a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançam mão sobre mim no templo e procuram matar-me. Tendo, portanto, obtido o socorro de Deus, eu continuo até este dia testemunhando, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo outra coisa do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, que o Cristo sofreria e seria primeiro a ressuscitar dos mortos e anunciar a luz a estes povos e aos gentios. E como ele falou por si mesmo, Festo disse em alta voz: Paulo, tu estás fora de si, as muitas letras te fazem enlouquecer. Mas ele disse: eu não estou louco, excelentíssimo Festo, mas em verdade e sobriedade falo em palavras. Pelo que o rei, diante de quem eu falo livremente, sabe estas coisas, que eu estou persuadido que nenhuma dessas lhe é oculta. Por isso não tenho feito em um canto. Ó Rei Agripa, tu crê nos profetas. Eu sei que tu crês. Então Agripa disse a Paulo: falta pouco para me converter e tornar-me cristão. E Paulo disse: peço-te, em nome de Deus, que por um pouco ou muito, não somente tu, mas também todos os que me ouvem nesse dia se tornem do qual eu sou, a não ser por causa destas correntes. E falando isto, levantaram-se o rei, o governador e Berenice, e os que estavam com ele assentados. E retirando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: este homem podia ser solto se não tivesse apelado a César. 1 Samuel capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 11. Ora, havia um certo homem de Rematim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elu, o filho de Tou, filho de Zuf, um Efreu. Ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E este homem subia de sua cidade anual para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e todos os seus filhos e filhas dela porções.
E para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado seu ventre. E a sua adversária também provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado seu ventre. E como assim ele fazia ano a ano, quando ela subia para a casa do Senhor, deste modo ela provocava, por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que tu choras? Por que tu não comes? E por que teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana levantou-se depois que eles haviam comido em Siló e depois de haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se num assento junto a uma coluna do templo. E ela estava ali em amargura de alma e orava ao Senhor, chorando sobejamente. E ela fez um voto ao Senhor e disse: Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atendares para a minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares e não esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha passará na sua cabeça. Sucedeu quando ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. E Ana falava em seu coração somente, e seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso, Eli pensou que ela estivesse ébria. E ele disse: Por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor. Sou uma mulher de espírito pesaroso, e não bebi vinho nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres a tua filha como uma filha de Belial, pois da confusão e da queixa e angústia tenho falado até aqui. E Eli respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda aquilo que pedistes, a petição que fizestes. E ela disse: Que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e não comeu, e o seu semblante não estava triste. E se levantaram de manhã cedo pela manhã, adoraram o Senhor e retornaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua esposa, e o Senhor lembrou dela. E sucedeu que quando chegou o tempo depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho e chamou o nome de Samuel, porque eu o pedi ao Senhor. E o homem Eucana e toda a sua casa subiu para oferecer sacrifício anual e o seu voto. Porém Ana não subiu, pois ela disse ao seu marido: Não subirei até que o menino esteja desmamado, e então eu trarei para que ele possa aparecer diante do Senhor e habitar lá para sempre. E Eucana, seu marido, disse: Faze o que te bem parecer, e espera que tenha desmamado, somente que o Senhor estabeleça a sua palavra. Assim a mulher ficou e amamentou seu filho até que o desmamou. E quando ele já tinha desmamado, ela o fez subir consigo com 3 novilhos, um efa de farinha e uma garrafa de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló. A criança era pequena. Eles mataram um novilho e trouxeram a criança até Eli. E ela disse: Ó Senhor, como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que aqui te pôs em pé diante de ti, orando ao Senhor. Por esta criança eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição que eu fiz a ele. Portanto, eu também concedi ao Senhor, enquanto viver, que ele será concedido ao Senhor, e ali ele adorou ao Senhor. Ana orou e disse: o meu coração exalta no Senhor, o meu chifre é exaltado no Senhor, minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exalto na tua salvação.
Não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum além de ti, tampouco há uma rocha como o nosso Deus. Não faleis com tamanha soberba, não deixeis que a arrogância saia da sua boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento, porque ele e as ações são medidas. Os arcos dos homens são poderosos, são quebrados e são pisoteados e são cingidos com vigor. Os que estavam fartos alugaram-se a si mesmo por pão, e os que estavam famintos cessaram, de modo que a estéril deu à luz a 7, aquela que tem muitos filhos é enfraquecida. O Senhor mata e o Senhor faz viver. Ele faz descer ao sepulcro e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Ele exalta e abate. Ele ergue do pó e levanta o mendigo do monte de estrume para colocar entre os príncipes e fazer herdar o trono da glória, pois os pilares da terra são do Senhor, e ele estabeleceu sobre o mundo. Ele guardará o pé dos santos, e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Os adversários do Senhor são quebrados em pedaços. Do céu ele troveja sobre eles, o Senhor julgará das extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o chifre do seu ungido. E Eucana foi a Ramá para sua casa, e ali a criança ministrava ao Senhor diante de Eli, o sacerdote. Vamos finalizar agora com Salmos 49. Ouvi isto todos vós povos, deem ouvido todos vós habitantes do mundo, tantos altos e baixos, juntamente ricos e pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a medição do meu coração será de entendimento. Inclinarei meu ouvido a esta parábola, abrirei para dizer escuro sobre a harpa. Porque eu deveria temer nos dias maus, quando a iniquidade dos meus calcanhares me cercarem? Aqueles que confiam em sua fortuna se vangloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles pode de modo algum remir o seu irmão, nem pagar a Deus por resgate por ele. Pois a redenção da sua alma é preciosa, e ela cessa para sempre. Para que ele pudesse ainda viver para sempre, a não ver a corrupção. Porque ele vê os homens sábios morrem, assim como o tolo e a pessoa bruta perecem, e deixa suas riquezas para os outros. Seu pensamento interior é que suas casas continuam para sempre, e os seus lugares de habitação em todas as gerações. Ele chama suas terras pelos seus próprios nomes. Todavia, o homem, estando em honra, não resiste, e ele é como os animais que perecem. E este caminho deles é a loucura, ainda que a posteridade aprove seus ditos. Como ovelhas eles são postos no túmulo, a morte os alimentará, e os justos terão domínio sobre eles pela manhã. E a sua beleza se consumirá no túmulo da sua habitação. Mas Deus redimirá a minha alma do poder do túmulo, pois ele me receberá. Não fiques com medo quando alguém ficar rico, quando a glória da sua casa se aumentar. Porque quando ele morrer não carregará nada consigo, sua glória não descerá após ele. Ainda que ele, enquanto vivia, abençoe a sua alma, os homens te louvarão enquanto fizeres o bem a ti mesmo. Ele irá à geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não entende é como os animais que perecem. Finalizamos hoje a leitura deste dia, que nós lemos aí Atos, começamos a ler o livro de 1 Samuel, isso mesmo, e estamos aí no livro de Salmos. Eu quero fazer agora com você a oração da fé. Pegue o seu copo com água e, antes da oração da fé, adicione o nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho. Precisamos aí de 1000 pessoas para fazer ao vivo a nossa leitura da Bíblia, a nossa oração da fé,
a nossa ministração da palavra de Deus aqui no projeto Leia a Bíblia em um Ano. Copo com água em sua mão e a oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus que nós estamos aqui, nós lemos a Tua palavra nos alimentou, edificou a nossa fé, e nós queremos agora, Pai, Te louvar, Te engrandecer, bendizer o Teu nome neste dia. O Senhor é um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, um Deus que é o nosso escudo, nosso rochedo, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso Deus, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, e Senhor, estenda a sua mão sobre a vida dos teus filhos. É o que nós pedimos e te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Beba o seu copo com água e sinta o refrigério de Deus na sua vida. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua história, em o nome de Jesus.